Nosferatu Zod, o apóstolo mais antigo de Midland e indiscutivelmente o mais poderoso de Berserk. E Yujiro Hama, o ápice da violência e brutalidade que a humanidade consegue oferecer. Essas duas bestas têm diversas similaridades, e a principal delas é a brutalidade. Ambos vivendo para lutar e encontrar o oponente mais forte. E hoje eles se encontram aqui, na Saga Versus, a nova possível série do canal, que é bem autoexplicativa. Como esse aqui é o primeiro vídeo, eu vou pedir o feedback de vocês aí nos comentários, beleza? Porque muita coisa aqui é passiva a melhorar e eu preciso da opinião de vocês, tá certo? Só que chega de enrolação e vamos ver quem venceria essa batalha até a morte. Midland, uma terra medieval que é governada por reis e rainhas. Isso na superfície, já que os verdadeiros monstros habitavam nas sombras, ou em certos casos, até mesmo em reinos. Esses seres são os apóstolos. Apóstolos são seres criados por entidades chamadas de anjos. Eles salvam a vida de humanos que chegaram no seu ponto mais baixo e não tem pra onde ir, dando um corpo poderoso que varia de pessoa pra pessoa. Mas é claro que não é tão simples assim. Apenas humanos que têm um Behelit conseguem adquirir esse poder, e eles também têm que sacrificar alguém que eles amam, condenando a alma dessa pessoa ao sofrimento eterno. É meio que um jeito de rejeitar a humanidade, tá ligado? Só que nesse mar de monstros que não para de crescer, nasceu Nosferatu Zod. Tendo seus estimados 300 anos, Zod é um apóstolo que se destaca entre todos os outros apóstolos. Não só por ser trincado pra desgraça, mas porque ele não curte enfrentar os mais fracos ou matar só por matar. Apóstolos não têm regras, eles podem fazer tudo o que eles quiserem, o que significa que muitas famílias inocentes vão de base pelas mãos desses monstros. Mas não com Zod, ele sempre procura guerreiros dignos que podem encerrar sua vida dando um combate épico, indo geralmente para campos de batalha lutar contra soldados que já estão ali com a intenção de lutar até morrer. Bem nobre para um demônio, né? Não se sabe muito do passado do Zod, de onde ele veio e feitos passados que ele já fez. Porém, a gente sabe dos atuais. Os apóstolos têm uma coisa em comum. Todos eles têm uma forma humana e uma forma monstruosa, cada uma com habilidades diferentes com as suas vantagens e desvantagens. As habilidades dos Zod são bem simples em comparação com outros apóstolos, e elas também não têm muita diferença da forma humana para a forma de monstro dele, mas o jeito que ele usa elas faz ele se destacar e ser um dos mais fortes. Ele consegue regenerar membros só colocando eles de volta no lugar, ou até curar cortes fatais, como quando ele tem a sua garganta cortada pelo Guts no combate e literalmente não sente nada. Esse fator de cura dele também dá uma estamina muito grande, já que ele não se desgasta com combates prolongados. Ele também tem uma força e velocidade absurda, conseguindo arremessar sua espada pro Guts do topo de uma colina com uma precisão perfeita, sem contar a velocidade que ele tem para desviar de ataques e manejar aquela espada imensa dele. O Zod também tem uma resistência fora do comum, aguentando inúmeros ataques dos mais variados tipos que matariam qualquer apóstolo, mas ele só dá risada para eles mesmo. A única exceção para isso foi quando Fento, um anjo, conseguiu causar um dano tão forte nele que arrancou um dos seus chifres, deixando ele também com uma cicatriz na testa. Então teve que vir literalmente um anjo pra machucar o cara, o maluco não sente dor fácil. Nos seus feitos, a gente tem ele conseguindo rivalizar com o Skull Knight, um dos personagens mais fortes de Berserk que supera ele por pouco em tudo. Mas assim, isso é o que normalmente acontece com o apóstolo quando ele entra de frente com o Skull Knight. O Zod ainda tá bem então. Ele também já foi capaz de aguentar os raios do Ganishka, um apóstolo que é feito de névoa e invoca essas cargas elétricas do mundo astral, o que significa que esse raio é muitas vezes mais forte que um raio qualquer, fritando apóstolos literalmente com um único acerto. E ele também é o oponente principal do Guts, o espadachim negro, que em muitos momentos conseguiu peitar o Zod e forçar ele a usar sua forma monstruosa. Falando um pouco mais dela, nessa forma ele tem a força e resistência aumentadas, mas a velocidade é reduzida. Ele é capaz de voar, usar suas garras para cortar qualquer coisa e a sua cauda para pegar inimigos desprevenidos. Com tanto poder, também veio muita solidão, já que o Zod não consegue encontrar alguém para dar uma luta que ele quer. E atualmente ele apenas está servindo o Griffith nos seus planos, porque ele é o ser mais próximo que já conseguiu derrotar ele, tendo respeito e admiração pelo cara, mas a sua busca por um humano poderoso ainda estava longe de acabar. Vivendo em um mundo onde a lei do mais forte sempre existiu para decidir quem vive e quem morre, os humanos saíram vitoriosos. Mas até mesmo entre os humanos, existe apenas um que pode clamar o topo da cadeia alimentar, e esse é o Yujiro Hama, também conhecido como Ogro, um humano de uma linhagem de guerreiros desconhecidas que usa apenas o seu corpo como arma,
porque isso é tudo que eles precisam. E eles também são conhecidos por terem a Demon Back, músculos únicos que fazem o rosto de um demônio, aumentando consideravelmente todas as suas habilidades. Com o passar do tempo, Yujiro acabou se cansando de ser o mais forte, e então ele teve o seu filho, o Baki. Ele criou o moleque com esperança dele ser aquele que vai conseguir derrotá-lo, botando o Baki numas noia bizarra de bater em macaco e se jogar de montanha, vixe, mano, só loucura. O Yujiro nunca necessariamente precisou treinar nenhuma arte marcial, ele consegue copiar qualquer uma apenas olhando e na hora, e sempre adota uma postura de luta diferente para se adaptar conforme o combate, mas geralmente o estilo de luta dele é só força bruta e violência. Quando o Yujiro nasceu, ele era tão forte que ele fazia sua mãe sangrar sempre que ela amamentava ele, e ele tinha uma pele muito mais rígida que o comum. Aos 16 anos, ele foi para a guerra do Vietnã para melhorar ainda mais as suas habilidades e se provar mais poderoso, lutando contra exércitos inteiros sem usar arma nenhuma, coletes ou qualquer tipo de proteção, e dali pra frente, ninguém nunca foi capaz de botar ele no chão. A força bruta do Yujiro é tanta que ele foi capaz de parar um terremoto com um único soco, e sobrepujar a força do Oliva, que é um cara que puxa um helicóptero como treino. Sua velocidade já superou balas inúmeras vezes, e ele vai até mais rápido que isso, reagindo aos ataques do lendário Miyamoto Musashi, que esses aí superam a velocidade de bala facilmente. A resistência do seu corpo é absurda, mas lâminas já foram capazes de fazer ele sangrar, impactos fortes também, só que nunca causando um dano verdadeiro, é sempre muito superficial. Os feitos dele, além de tudo que eu já falei aqui, foram ser capazes de aguentar o dano de um raio que atingiu ele diretamente, ele só continua andando. Ele tem um tratado de paz com os presidentes dos países mais importantes, para eles reconhecerem o seu poder e não quererem treta com outro, e a violência extrema do Yujiro. Não existe a palavra medo pro ogro, ele faz o que ele quer, porque ele quer, quando ele quiser. O que levou ele a matar a sua própria esposa ou estuprar uma mulher que tentou apunhalar ele pelas costas. O Yujiro é um verdadeiro monstro, e agora a violência absurda dele vai se encontrar com um dos que partilham dos mesmos princípios. Certo, agora que a gente botou tudo na mesa, vamos pro combate desses dois e ver quem sairia vitorioso. O Yujiro, ao ver os 3 metros do Zod, só conseguiria ficar empolgado, e ele reconhece a aura de um guerreiro poderoso quando ele vê uma, mas a sua arrogância faria ele esperar o Zod começar. Desferindo então diversos ataques que nem a gente vê nos combates que ele tem contra o Guts, o ogro só continuaria desviando de todos eles, até que ele revidaria com um empurrão no meio da cara que faria o Zod voar longe. Voltando ainda mais empolgado e sem nenhum dano aparente por conta da regeneração, o Zod aumentaria ainda mais a sua velocidade, conseguindo tirar alguns arranhões do Yujiro, que logo revidaria com socos e chutes, mas dessa vez o Zod ia estar esperando, conseguindo então revidar e acertar uma espadada que lançaria o Yujiro. Ele não seria capaz de cortar o ogro por conta da sua pele, mas o impacto sem dúvidas foi sentido, e isso também empolga ainda mais o ogro, partindo com tudo pra cima do Zod e quebrando a sua espada, porque o Yujiro não gosta de quem luta com brinquedinhos. Eles então começam a trocar socos, e o Yujiro sai obviamente na vantagem, pelas suas diversas técnicas, acertando bem mais o Zod e conseguindo fazer ele sentir o dano, mas os poucos socos que o Zod acertava por conta da sua velocidade também eram sentidos pelo ogro, até que ele desfere um chute cortante que arranca o braço do Zod, forçando ele a revelar a sua verdadeira forma, casualmente botando seu braço no lugar e partindo para cima do ogro. O Yujiro então reage, mas é atingido pela cauda dele, o que dá abertura para um corte direto no peito. Mesmo sem tanta velocidade, a força do Zod estava muito maior naquela forma, e o Yujiro aproveita para ativar a sua Demon Back, e a reta final começaria ali. O Zod estava tomando inúmeros ataques e tendo dificuldade em revidar, só que aquela luta continuava e continuava por muito e muito tempo. Os dois monstros tinham uma resistência absurda, mas a vantagem demoníaca do Zod dava sempre um pouco mais de energia para ele, e quando ele acertava um ataque, o Yujiro sentia muito eles. Ambos estavam começando a ficar exaustos depois de horas ou talvez dias de luta, então eles dois decidem que aquilo tudo ia ser resolvido em um último ataque, e o vencedor do combate foi Yujiro Hama. Agora vamos aos porquês. Por mais que ambos estivessem exaustos depois de tanto tempo lutando, e a vantagem de energia que o Zod tinha naquela hora apenas se provou inútil contra a adaptabilidade do Yujiro. O Zod não tinha muitas opções de ataques, e depois de conseguir ver todos os padrões dele, tudo foi decidido em um único golpe,
cortando diretamente a sua cabeça e braços que estavam no caminho para tentar se defender. O Zod sempre usava aquela forma para sobrepujar os humanos, porque eles não sabiam como lidar com algo tão colossal, mas o Yujiro já estava acostumado com enfrentar criaturas tão grandes, como um elefante africano que ele já enfrentou e derrotou sem nenhum problema. E sem contar que o Guts, o outro ser humano, também nos mostrou capaz de se adaptar a um padrão tão absurdo quanto o do Zod na sua verdadeira forma, então o Yujiro sem dúvida conseguiria o mesmo. O dano que o Zod deu no Yujiro durante a batalha foi por também ser um guerreiro muito experiente, e quase sempre conseguindo parelhar com a velocidade do Yujiro por ter um oponente sobrenatural que também é muito rápido. Só que ele tinha um limite, e como o Yusuku Knight também era capaz de cortar os membros do Zod, o Yujiro só precisava chegar naquela mesma velocidade para acertar o ataque decisivo. Bom, mas por hoje é isso aí, gente. O que vocês acharam desse formato aqui de vídeo? Tem muita coisa para melhorar, eu sei, mas com o passar do tempo tudo vai ficando mais redondinho. Então, por favor, me deem um feedback aí de vocês que ele vai ser muito importante. E antes de ir, eu quero agradecer aos lindíssimos membros do canal e também aos marcados pelo estigma, que são o Luiz Eduardo Soares Prado, o João Mendes, o Eduardo Marques Ferreira, o José Newton PF Caldeira, o Leonardo Ferreira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o LD Black 7, o Andrelva, o Anubis XD, o Azeitona FC, o João Gabriel Laureano Ciabotti, o Black Bullet, o Língua Gamer, o Canal do Pilas, o Xioga, o José Renato, o Joãozinho, o Vladzera 062, o Patrick, o Lezin, o Samurai Victor e o Elfo do Mato. Obrigado a todos vocês, meus amores, de verdade, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!